testosterona é o hormônio mais importante para o homem e para a mulher. O hormônio que dá energia, disposição, libido, sono, bem-estar, melhora da imunidade, ação antidepressiva. Meus amigos e minhas amigas, você quer ter dois grandes antidepressivos naturais na sua vida? Tenha níveis ótimos de testosterona e vitamina D. São dois grandes antidepressivos naturais. E dentro desse universo de reposição hormonal, não me parece, pelas várias entrevistas que eu já fiz, a questão de dosar essa reposição de hormônios. Então, eu quero trazer a realidade para o dia a dia aqui da nossa audiência. As pessoas vão no laboratório fazer lá o seu exame. Basicamente, o homem vai lá, faz a sua testosterona e vê o número X. E a mulher, consequentemente, o outro exame lá. Tem um consenso sobre esse número nos exames laboratoriais? Uma testosterona de 200 para um homem de 50 e o outro que está com 1.500. Aí você vai ali no bar, tem uma conversa, rapaz, está altíssima, o outro está baixíssima. Me fale um pouco sobre números de testosterona, no caso do homem e na faixa etária, e da mulher, por favor. Olha, essa é uma pergunta excelente que dá para conversa de mesa de bar aí umas 7 horas, viu? O que acontece é o seguinte: o sangue, a gente tem 3 grandes vias hoje, Fernando, para dosar hormônio. A mais comum, universalmente aceita, é o sangue, né? Que não é a mais precisa, é a mais imprecisa das 3, tá? Tem uma via que está crescendo muito, que é a saliva. Se você fura o dedinho, que é o capilar, ou se você cospe num tubinho na saliva, você tem dosagem dos hormônios livres. E o que é hormônio livre? É uma grande ironia, mas 98% dos hormônios, eles são transportados no sangue, porque lembra que o hormônio, por exemplo, o hormônio esteroide, quando nós estamos falando de testosterona, estradiol, cortisol, a vitamina D, que é um hormônio esteroide, eles são óleo. Água e óleo não se misturam, então eles são transportados no corpo dentro de uns carrinhos que levam o hormônio do lado do corpo. Só que esse carrinho funciona muitas vezes como um camburão. Ele transporta o hormônio e não solta mais. Então, para 100% do hormônio que a gente tem no corpo, 98% estão presos, né? E 2% estão livres. A saliva mostra esses hormônios livres. E esses 2% são os hormônios bioativos. Por isso que quando você dá testosterona, homem e mulher, você fala total e livre. Porque quem manda é livre, né? Ah, meu Deus, eu estou com 1.000 de total. Se a livre estiver baixa, não quer dizer nada, você não tem sintomas bons. E o contrário também. Às vezes tem total baixo e livre alta, você está bem. Então, os laboratórios não têm referencial, é uma bagunça, deveria ter. O mundo deveria fazer uma programação do que seria nível mínimo e máximo, mas essas amostras são muito viciadas. Eles pegaram 2% da população com nível mais baixo, foi limite inferior. Os 2% da população com nível mais alto encontrado foi limite superior. São 2 amostras viciadas que não tinha como dar certo. Você vai comparar seu exame com aquele do laboratório, vai dar errado. Os laboratórios são muito diferentes um para o outro, não existe um padrão. Saliva é um exame bom para ser feito. Hoje está começando a fazer mais encomenda. O sangue é o padrão universal. E você tem a urina, que lembra que eu te falei que os hormônios são quebrados em pedacinhos, os metabólitos urinários? Pela urina você vê quais hormônios estão funcionando também ou não. Mas a testosterona, vamos considerar no sangue, é total e livre. A testosterona é o hormônio mais importante para o homem e para a mulher. O hormônio que dá energia, disposição, libido, sono, bem-estar, melhora da imunidade, ação antidepressiva. Meus amigos e minhas amigas, você quer ter 2 grandes antidepressivos naturais na sua vida? Tenha níveis ótimos de testosterona e de vitamina D. São 2 grandes antidepressivos naturais. Mas, peraí, você está falando testosterona no hormônio de homem? Não. É o hormônio da vida para o homem e para a mulher. Nenhum profissional de saúde pode falar, a gente vê muito isso, Fernando, o médico da entrevista, a testosterona é o hormônio masculino, estradiol é o hormônio feminino. É uma mentira. Homens e mulheres têm os 2. É que os homens têm 10 a 14 vezes mais testosterona que as mulheres. Agora, a mulher com 1/10 da testa do homem tem o mesmo efeito que o homem que tem com doses 14 vezes maiores, né? A mulher tem 10 vezes mais testosterona que estradiol dentro do seu corpo. Então, você não pode falar que a mulher, estradiol é o hormônio da mulher, testosterona é o hormônio da mulher.
E esse hormônio maravilhoso é subestimado, né? A gente vê colega que contraindica a testosterona para a mulher que está com disfunção sexoapatia. Essa coitada vem com anticoncepcional, com antidepressivo, com remédio para baixar colesterol, testo no chão. E, na verdade, essa moça jovem, aí que eu te falo da modulação. Eu não preciso dar testosterona para essa mulher. Eu tenho que tirar os que estão causando uma hora que eu tirar a testo natural dela, sobe, que era uma mulher jovem. Diferente da mulher na pós-menopausa. O que é a menopausa? Os ovários entram em falência. O homem não tem isso. Os testículos do homem funcionam da vida intrafetal ao último dia de vida. A mulher, os ovários param de funcionar um dia. E eles param de produzir testosterona, estradiol e progesterona. O maior hormônio anticâncer da mulher, que faz a mulher dormir bem, que evita câncer de mama, câncer de ovário, chama-se progesterona. É o hormônio que mais cai na pós-menopausa. E muitos colegas acham que a mulher não deve repor progesterona. Progesterona evita Alzheimer. A mulher não dorme na pós-menopausa porque ela não tem progesterona, ela tem insônia, ela tem depressão por falta de testosterona, tem ressecamento vaginal, tem osteoporose, tem dor no corpo todo por falta de estradiol. Estradiol previne Alzheimer, previne AVC. Estradiol para o homem e para a mulher, gente. A testosterona vira estradiol, tá? O estradiol é filha da testosterona. Você vê como a natureza é sábia. Homens e mulheres, o estradiol vem da testosterona. A mulher aumenta em 4 vezes o risco de infarto na pós-menopausa comparado a uma mulher que produz hormônios naturais por falta de estradiol. O estradiol da saúde das artérias do cabelo ao pé, né, dos homens e das mulheres. Então, aí entra a reposição. Na pós-menopausa, a gente faz a reposição, é devolver o que não se produz mais. Eu tenho muitos pacientes, eu falo demais, né, Fernando? Fico animado aqui. Eu tenho muitos pacientes com menos de 40 anos de idade com deficiência de testosterona. Metade dos pacientes meus em consultório. Metade dos meus pacientes são homens, metade são mulheres. E você não vai falar que um homem de 32, 35 anos tem deficiência de produção de testosterona? Não tem. E a testosterona é baixíssima. E você vai ver, ele tem doenças que diminuem a testosterona. A causa mais comum chama insulino-resistência. 1 em cada 3 americanos é insulino-resistente. No Brasil está igual, se não for pior. Calma aí, que você passou uma informação importante aí. Acorda aí, audiência. Normalmente, alguém da sua família vai lá fazer um exame, minha testosterona está baixa. E aí eu não vou nem entrar no mérito se tem 20, 30, 40 ou 50 anos. Então, existe uma relação entre testosterona baixa e a glicemia e a insulina alta? É isso que eu entendi direito? Total. Por isso, então, nós temos aí uma pandemia de diabetes, né, que já virou uma pandemia disso daí, e está todo mundo meio borocochô, está todo mundo meio triste, está todo mundo cansado, está todo mundo fatigado, porque a insulina, através da glicemia alta, inibe a produção da testosterona, diminui a produção de testosterona, essa relação, então... Perfeito. Existem hoje homens jovens, eu tenho um paciente de 28, 30 anos com testosterona baixíssima e com sintomas, porque não é só dosar hormônio no sangue na saúde, ter sintoma. Você vai dosar, seja sangue, saliva, urina, os metabólicos estão todos baixíssimos. Você não vai dar testosterona para esse coitado. As causas mais comuns, veja você, um homem com menos de 40 anos lutando com testosterona baixa, você pode ter estresse crônico. Aumento de cortisol é um grande inimigo da testosterona. O estresse aumenta o hormônio chamado prolactina. Prolactina vem de prolactação. Mulher que amamenta tem prolactina alta. Só que o estresse aumenta a prolactina em homens e mulheres. A prolactina é o maior inibidor que a testosterona conhece. Então, a prolactina do estresse, que aumenta, o cara está estressado, aumenta a prolactina, tanto vai baixo. Antidepressivo, gente. Medicamentos antidepressivos, cuidado. A grande maioria deles, os mais comuns que você ouve falar aí, fluoxetina, sertralina, citalopram, acabam com a função sexual masculina. Diminui libido e diminui qualidade de ereção. Tem um medicamento chamado paroxetina, que, curiosamente, o urologista usa para ejaculação precoce, diminui 70% a libido do homem. É uma coisa impressionante, né? E os colegas prescrevem sem conhecimento. Ele não vê o benefício, causa e efeito, né? E antidepressivo aumenta a prolactina, diminui libido. A outra causa, varicocele, são varizes testiculares, tem que pesquisar em homens jovens, mas insulino-resistência, Fernando, foi o que você falou. Hoje, metade das pessoas, por hiperingestão de glicídio, aumenta demais a insulina vai lá no cérebro e diminui a produção de testosterona. Todo diabético ou pré-diabético tem deficiência de testosterona. São homens jovens. E esse coitado, eu estou cansado de pegar colegas que prescrevem hormônio para ele. Quando você dá hormônio de fora, para quem não precisa, você inibe a produção natural em 100%. E essa produção natural estava boa, porque é um cara jovem. Você tem que ir lá
e tratar a causa. Porque se você não tratar a causa, você dá testo, você está tratando a consequência. E a causa continua incólume, vai perpetuar esse homem quase da vida, jovem, com deficiência de testosterona. Permite um adendo? Eu trouxe para o Brasil Abdulmajed III, nós temos um grupo chamado Androgen Society, é um grupo internacional. Abdulmajed III é o número 2 da urologia de Harvard, e há 15 anos atrás ele veio com a ideia da síndrome pós-finasterida. Preste atenção nisso. Finasterida, Propécia, o nome comercial americano, é um remédio inocente para não deixar cair cabelo. Hoje, com o aumento de implante capilar e tal, todo mundo prescrevendo finasterida, ou um primo dele chamado dutasterida, que age na próstata e impede de cair cabelo. 15% dos homens têm sua vida sexual destruída por esse medicamento, finasterida e dutasterida. Por que 15% dos olhos têm, 85% não tem, a gente não sabe. Mas assim no pós-finasterida, eu tenho um paciente, Fernando, com 27, 28 anos, que não consegue ter ereção por mais de 2 anos, que estão com uma depressão tremenda, que tem alterações metabólicas pré-diabéticas, tudo causado por esse inocente medicamento chamado finasterida, que inibe uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que é para não cair cabelo. Só que a 5-alfa-redutase é importante para o cérebro, é importante para a função sexual e erétil masculina, e isso destrói a vida. Então eu tenho pego cada vez mais usuários de finasterida passando mal, e eles vão em médico. Às vezes o médico está nos 85% que não passa mal, e fala, eu uso. Se você tem problema psiquiátrico, porque eu uso finasterida há 5 anos, não tive nada. Você está tendo, aí você está surtado, você tem problema psiquiátrico. Esses coitados são abandonados, vem cair no meu consultório, e a gente trata muito sim pós-finasterida. Homens jovens com testosterona baixa. Esses geralmente não precisam de reposição. Precisa tratar a doença de base. E a diabetes é uma epidemia, como você falou. Aí você fica numa situação bem difícil, é por isso que você tem que procurar um médico, né, especialista, porque você falou no caso da testosterona, um potente inibidor da testosterona é a prolactina, O né? mais potente. O mais potente. A Então, mulher já tô... amamentando não tem libido. Veja a mulher amamentando se ela tem libido. Zero. Não, ela sai para lá, sai para lá, sai para lá. A natureza, eu falo isso em aula, a leoa está amamentando os filhotes, o leão vestiu de má intenção, ela dá um rugido para ele, o rei da selva põe o rabinho no meio das pernas e sai andando, porque ele sabe que o pau vai quebrar. Por quê? Ela está focada na cria. A última coisa que ela quer é procriar, ela quer criar a cria que ela gerou. A natureza é assim, os mamíferos todos são assim. Nossas mulheres não são diferentes. O homem não era para ter prolactina alta. Tem uma doença chamada prolactinoma, que é um tumor benigno da hipófise que produz prolactina. Graças a Deus é raro, mas tem que pesquisar.